A Pri já colocou a primeira apostila. A primeira apostila que a gente vai estar estudando hoje é a identidade. Já está no grupo, Pri? E Tami, todo mundo aqui já está no novo grupo? Se não, tem que pôr no antigo também, tá? A apostila, tá? Mas vocês podem entrar só depois. Aqui vai ter um pouquinho de tudo. Mas eu quero terminar essa aula aqui em 30 minutos sobre identidade. E depois vocês vão ter a apostila aqui para seguir direitinho. Mas a nossa base é Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Em Lucas 15, do capítulo 11 ao 32, está ali a parábola do filho pródigo. Quem conhece essa parábola? Amém? A gente não precisa nem ler, amém? Eu preciso ter certeza do porquê que Jesus contou aquela parábola. E tem coisa que é muito simples, gente. A aula hoje é muito simples. A maioria das aulas aqui são muito simples, porque são aulas para trazer você para um relacionamento, para trazer você para um lugar de ativação, para trazer você para um lugar de movimentação mesmo no reino espiritual. Amém? E eu acho interessante que as parábolas de Jesus eram simples. Todo mundo entendia. Era ou não era? Mas elas traziam também transformação. Então não é sobre palavras bonitas, não é sobre palavras eloquentes, não é sobre estudo muito profundo, é sobre o que aquele ensino está fazendo em mim. E isso é o mais importante. Amém? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre identidade. Primeiro, a identidade do filho mais novo. Ele pega toda a herança de uma vez. Olha só. Eu estou vendo aqui umas carinhas que são bem novos na fé também. Então a gente vai falar para todos aqui, amém? Mas o que acontece? A parábola do filho pródigo é uma parábola, é uma história, né, que Jesus conta de dois filhos. Existiam dois filhos. E um desses filhos, o pai era muito rico, muito rico. Um desses filhos vai e fala para o pai: eu quero toda a minha herança, porque eu não quero mais morar aqui, eu quero curtir minha vida, eu quero ser feliz. E eu quero todo o dinheiro que é meu, a minha parte. Então ele vai. Depois é importante que todos aqui leiam essa passagem, tá bom? De Lucas, ali do capítulo 15, né? Do 11 ao 32, que ali está toda a história. Mas aí, esse filho, ele pega aquele dinheiro, some no mundo e gasta, até uma hora que acaba tudo e não tem mais nada. E ele fica numa situação tão de não ter nada que ele começa a ter que trabalhar para outras pessoas, assim como os servos trabalhavam para o pai dele. E quando ele está nessa situação, ele se dá conta de que os servos que trabalhavam para o pai dele eram mais bem tratados. Então ele fala: não, eu não vou ficar nessa situação. Nem se for para ser servo, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou ser servo dele. Tá? Só que quando ele volta para a casa do pai, o que o pai faz? O pai fala: aqui não pisa aqui, não. O pai simplesmente o recebe de braços abertos. E não só o recebe de braços abertos, mas está aí, ó, o pai pede para buscar um anel para ele, uma túnica e uma sandália. Anel significa herança, túnica dignidade e sandália liberdade. Olha só, está tudo aí na apostila, gente. Ou seja, você continua tendo herança aqui, filho. Você não vai se tornar servo, você continua sendo meu filho. É eu quem digo quem você é. E você é digno de ser meu filho. Não importa o quanto você errou, você continua sendo digno. Essa palavra foi para você. Não importa o quanto você errou, você continua sendo digno.
Teve uma aula aqui que eu fiz uma dinâmica. Quem lembra do dinheiro? Quem estava naquela aula? Não fiz? Fiz? Só você que lembra, Su? Lembra? Cadê? Quem tem um dinheiro aí para me emprestar? Pega lá, Tami, para mim. Ó, a Tami só pôs a mão no bolso. Eita, glória, aleluia! Olha, tá novinha, hein, Tami? Ei, Tami. Mas vamos lá, que a maioria aqui não conhece. Quanto vale esse dinheiro? Vamos lá, gente. Quanto vale esse dinheiro? É a maior nota que a gente tem, mas é a nota que a Tami tinha. Aqui eu tenho R$100. Se eu amassar essa nota, quanto ela vale? Mas se eu amassar mais um pouco essa nota, quanto ela vale? Mas e se eu pisar nessa nota, quanto ela vale? Ela está debaixo do meu pé, quanto ela vale? E se eu rasgar essa nota? Calma, Tami! Você continua tendo a sua mesma dignidade. Você não perde o seu valor. O Pai está de braços abertos, te esperando para algo novo, te esperando para que você reine para o seu lugar de filho, que é pertinho dele, que é num relacionamento com ele. É esse lugar que você vai encontrar a verdadeira felicidade, o seu propósito de vida. Longe dele fica difícil, é isso que acontece com a gente. Mas a gente não deixa de ser filho. Amém? E foi isso que aconteceu. Depois eu te dou, viu, Tami? Já sabendo que é minha, né? Mas é isso que acontece. Ele volta e o pai honra. Vai lá e fala, não, você merece honra. Você tem direito à herança, você tem direito à dignidade. Amém? Mas aí vem a história do filho mais velho, porque o povo só conta a história do filho mais novo. E o filho mais velho, eu acho que a história é mais legal para vocês do que do filho mais novo. O filho mais novo, quando vê aquela situação, imagina, o outro foi, pegou o dinheiro, gastou tudo, fez o que queria, bagunçou, volta, é honrado. Não é só isso que o pai faz, não é só vestir ele. O pai vai lá e faz um banquete, fala para matar, né, animais, faz aquela festa de arromba. E aí o outro fica muito chateado. Fala assim, o filho mais velho ficou muito chateado. Mas muito chateado. Ele fica muito intrigado, chateado com o pai. E ele chega para o pai e ele fala assim, poxa, eu estou aqui com você, nunca te abandonei, nunca peguei R$1 seu, nunca matei um carneirinho, nada, você nunca me deu nada. Fala assim comigo, fala, você nunca me deu nada, eu nunca tive direito de nada. E aí esse outro aí, que aprontou tudo. Lucas 15:29, eu te sirvo há tantos anos e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15:31, filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. Onde você está, que você não tem desfrutado daquilo que é seu por direito? O que você está fazendo que você não tem desfrutado daquilo que é teu por direito? O quê? A gente sempre está olhando para o outro e está questionando Deus. Mas até que ponto vocês têm entendido que tudo é teu? Queridos, aquele filho, ele só pensava em servir.
E às vezes a gente acha que é assim. É o tanto que eu sirvo, é o tanto que eu me dou, é o que eu consigo dar. É a minha disposição. Eu preciso ser aprovado. Você já é aprovado. Você já é aprovado. Quem te aprova é seu pai, não são as pessoas. O seu pai te fez da forma como você é. Ele te aprova da forma como você é. Ele te aguarda para vivenciar coisas incríveis com Ele, da forma como você é. Você nunca vai ser perfeito. Olha no olho de alguém agora e fala isso, por favor, fala. Você nunca vai ser perfeito. Até chegar no céu. Porque depois que chegar no céu, eita glória, aí nós vai ser tudo perfeito. Agora sabe o que é incrível disso? É que nós fomos feitos perfeitos. No jardim do Éden nós éramos perfeitos. Deus fez o ser humano perfeito ali. Mas o pecado entrou. E aí não existe mais perfeição. E uma das maiores mentiras que nós ouvimos, sabe qual é? Do inferno, só pode ser do inferno. Você não está pronto, você não está pronta. Você não tem suficiente. Você não é suficiente. E a gente sempre quer mais, vira tudo umas ovelhinhas gordas que sai rolando. Sendo que você já tem para dar. Amém? Sendo que o Pai te aceita como você é. Sendo que a gente precisa aprender é sentar na mesa e desfrutar daquilo que é nosso. Por causa do pecado, a gente fica nessa condição de não entender. Então está aqui na apostila de vocês. Tem aí 2 quadradinhos, depois vocês vão ver. Está assim, servo e filho. O servo trabalha por aprovação. O filho serve a partir da identidade. O servo tem medo do castigo. Gente, Deus não é um Deus que fica o tempo inteiro de mal da gente, chateado com a gente, querendo bater na gente. A gente não tem essa impressão? Eu e meu chororô, né, Tami? Cadê minha caixinha? Não tem caixinha. É como se a gente fosse apanhar do Pai cada vez que a gente não faz o devocional do dia. O Pai está chateado comigo. E aí sabe o que acontece? Aí eu me afasto dele porque ele está triste comigo. Ele não quer que você se afaste dele nunca. E ele sabe que às vezes você não vai dar conta e está tudo bem. Ele não tem castigo para você o tempo todo como seu pai terreno. Muito pelo contrário, ele sempre está de braços abertos para te perdoar de novo e para começar tudo de novo com você. Mas diferente disso, quem entende que é filho, confia no amor do pai, sabe que o pai ama, sabe que nada muda o amor do pai. Diz isso, diga, nada pode mudar o amor do meu pai por mim. Aleluia. Uma pessoa com essa mente de servo não desfruta da herança, mas o filho vive a plenitude da casa do pai. Infelizmente, a gente age como o filho mais velho, que está tudo lá, mas é falta da gente parar, do
um mover nosso para alcançar aquilo que o Senhor tem, para desfrutar, para tomar posse do que é nosso por direito. Amém? Mas o filho desfruta, vive a plenitude da casa do Pai. Um servo se compara com os outros. Ah, mas aquele tem mais, aquele ali. Se eu fosse igual àquele, querido, Deus te fez como você é e Ele se conversar com o Pai todo o tempo. Tudo que vai fazer, pede a direção do Pai. Tudo. Sabe? Não fica com medo de desobedecer o Pai. Fica com temor, fica preocupado. Porque quer alegrar o coração do Pai. E é o dia inteiro falando: Pai, entro, não entro? Saio, não saio? Fala comigo, estou entrando, mas se não for, breca tudo. Amém? Servo pede permissão para entrar, mas o filho sabe que tem acesso total. Tem vários versículos aí para vocês lerem depois sobre identidade, tá? Depois vocês vão ler na apostila. Mas eu quero ler esse daqui, Gálatas 4:7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês não receberam, Romanos 8:15, o Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Aleluia. João 15:15, já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Íntimo, filho, aleluia. Todos que creram nele, João 12, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aleluia. E o versículo que eu amo, já contei isso aqui em outras turmas, e quero contar bem rapidinho aqui para vocês. Eu sou toda dos números, né? Quem entende dos números aí comigo, 222 agora. Eita glória. É que já tem um povinho tudo ativado aí. Aqui nós fica tudo doidinho do profético, viu, gente? Mas fica na medida de cada um, viu? Fica preocupado não. Mas eu amo demais esse versículo. Mas eu quero contar algo antes, que vocês provavelmente vão assistir tudo numa aula gravada, tá? Mas no ano retrasado, né, 2023, eu comecei
a ver o número 11, todos os dias, toda hora, todo dia, em tudo que eu ia fazer. Aí aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo, ou esse número aí, não sei, né? Porque tudo tinha 11, onde eu olhava. Eu estava lendo um livro, eu lembro, e eu não tinha visto nenhuma página do livro, mas a página que eu parei e olhei o número 11. Sabe aquela coisa assim que virou perseguição? Então virou aquela perseguição. Todo dia esse número aparecia para mim, aparecia para mim, aparecia para mim. E eu ensino isso aqui na escola profética, que quando você começa a ver algo e começa a te chamar a atenção, é o Espírito Santo falando com você. E eu falei, Espírito Santo, o senhor quer falar alguma coisa comigo? Eu quero entender por que eu estou vendo esse 11. Eu preciso entender por que eu estou vendo esse 11. E, gente, eu lembro que, e vou falar isso para vocês aqui de coração aberto, né? Vamos colocar nossos pecados na mesa. Mas eu lembro do Espírito Santo falando, pega a Bíblia e vai de livro por livro vendo 11, 11, 1, 11, 11, 1. Mas pensa que parou para fazer isso? Não, mas eu queria saber o porquê. Gente, eu lembro que um dia eu fui no mercado, foram várias situações, mas teve algumas que me chamou a atenção demais. Eu fui no mercado porque eu precisava de uma carne para o Dia das Mães. Eu estava tão cansada aquele dia que eu falei assim, ó, aqui custar 1 eu levo. Mas falei brincando. Cheguei lá, quanto que era a carne? 1. E estava em promoção. No caixa que recebi o desconto. Falei, é essa. Gente, não é normal esse negócio, não. Mas o dia que me pegou mesmo, de todas as experiências que eu tive, foi um dia que o Eduardo ia para a África e para Portugal. E ele sempre foi para a África, fez várias viagens, mas dessa vez eu invoquei que eu queria ir. Falei, eu quero ir para Portugal também, porque vai ter esse encontro de apóstolos, eu quero estar lá. E aí eu fui ver as reservas, não tinha dinheiro para ir para Portugal, não. E aí o Eduardo, amor, eu vou fazer por fé, vou passar o cartão, vou... Falei, eu não tenho essa fé aí, não. Melhor não. Mas no outro dia eu lembro que eu estava limpando a casa, eu falei assim, pai, o que é 6 mil reais para o senhor? Não é nada. O senhor não é nem centavo isso aí, né? Então assim, poxa, eu quero ir para a África pela primeira vez, eu quero ir para Portugal, nesse encontro aí de apóstolo. Gente, esqueci que eu pedi isso. No outro dia eu estou conversando com uma amiga, e ela mora no exterior. Falei, então, porque vai ter o Eduardo tá indo e tal, nós queria ir, mas não vai dar, e continuei a conversa. Aí logo depois o Eduardo me liga e fala, você está indo, viu? Sua amiga mandou aqui uma oferta para pagar a sua passagem, 6 mil reais. Só que não veio 6 mil reais. Nessa de mandar do câmbio, veio 6.111. Não é normal, gente. A hora que eu olhei aquilo ali, eu falei assim, peraí que eu estou entendendo esse 1 aí. Mas ali... eu já tinha tido algumas experiências com... eu tenho o número 3 como Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Quando eu vejo 3, ele representa só o 3. É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando eu vejo... mas sempre eu lembro disso, que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são únicos. Eles têm uma identidade única, cada um deles. Então eu comecei a pensar nisso. Pai, Filho, Espírito Santo, será? 3... porque forma 3, então isso estava já na minha cabeça. E quando eu vi aquela passagem, eu falei, Deus aprovou isso aí, foi Ele que me deu, foi meu Pai que me deu. E eu estava com aquilo no coração, aprovação, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu queria entender, de fato, o que Deus estava querendo falar comigo. E aí, vinha para cá, o Brian Britton, que estava agora na conferência, e o nome dele no Instagram, se vocês forem ver, é Brian Britton 111. Falei, ele sabe. Então, quando o Brian Britton chegou, eu tinha tirado foto, gente, de tanta coisa. Eu só fiquei assim, Brian, olha aqui, 111, tem lá no seu nome, eu vi, eu quero que você me fale, o que é isso aí? E aí foi onde ele me falou esse versículo aqui, que eu amo de paixão. E eu continuo vendo 111 todo dia, gente. Loucura, né? Todo dia. Mas o versículo é Marcos, capítulo 1, versículo 11. O que fala ali,
em Marcos capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11, é o batismo de Jesus. Então diz ali que o céu se abriu e veio uma voz do céu. De quem que era essa voz? Essa voz era de, fala assim, Deus Pai. Era do Pai, amém? Então o céu se abre e vem uma voz. Então Deus Pai estava presente ali, amém? E aí quem que desce como uma pomba sobre Jesus? E quem que está sendo batizado? O próprio Jesus. Então é uma das únicas passagens da Bíblia que a gente vê ali a Trindade. Todo mundo ali. E o versículo 1:11 diz assim: e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Você é meu filho amado, do qual eu tenho prazer. Você é meu filho amado, no qual me comprazo. Você, olha para quem está do seu lado, olha no olho dele e diz: você é meu filho amado. Você é filho amado do Pai. Você dá alegria ao Pai. Ele se compraz em você. Ele tem prazer em você. Olha para outro e fala: ele tem prazer em você. Ele tem prazer em você do jeito que você é. Ele te fez. Ele que te fez. Ei, ele não faz nada errado. Ei, ele te fez. E tudo que ele faz é perfeito. Oh, existe um tesouro dentro de cada um aqui para ser encontrado. Não importa o tanto de sujeira que foi colocado em cima. Esse tesouro está dentro de você. Olha para quem fala assim: tem um tesouro dentro de você. O Pai te criou e colocou um tesouro dentro de você. Vai ser encontrado aqui nesse lugar. Porque Ele é quem diz quem você é. E você é precioso. Você é precioso. Você é preciosa. Olha para quem está perto de você, olha no olho e fala: você é preciosa. Oh, você é filha amada. E o seu Pai é bom. Fala para alguém, olha no olho dessa pessoa e fala: você é filha amada. O Pai se alegra em você. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar em ti, com aquele que tu ganhou. Eu sou quem Ele é quem Ele diz que eu sou. É isso que eu sou. Eu não sou nem aquilo que eu penso que eu sou, e nem o que os outros dizem, e nem o que a sociedade dita, e nem o que os meus pais terrenos dizem de mim. Mas eu sou o que Deus, meu Pai, diz: meu Pai diz que eu sou. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Eu posso o que Ele diz que eu posso. Amém? Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Aleluia. O amor de Deus nos constrange, porque não importa o que façamos, Ele nos ama. E a verdade é que antes que nós nos tornássemos filhos, Ele já nos amava. E foi por isso que Ele entregou tudo que era mais valioso que Ele tinha. Mas não é para viver uma vida medíocre e pequena. É para entender quem eu sou. E antes de tudo que eu faço, Gênesis 1:26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está dizendo isso aqui? Desfrutar Pai, Filho, que o Pai tem para mim, e Espírito Santo. Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança. Para quê?
O que nós temos aqui de semelhante a Ele? O nosso espírito. Ele fez o homem da terra e depois soprou nas suas narinas o ruá, o espírito. Animais têm alma, mas nós temos alma e temos espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E o que é mais importante é o espírito. E eu estou para dar uma aula para vocês, talvez a semana que vem, sobre o homem espiritual, a mulher espiritual. Porque o Senhor tem falado tanto comigo, numa profundidade de entender quem nós somos no espiritual. Porque para a gente é mais fácil entender isso aqui, ó. Mais fácil entender aquilo que, né, o nosso corpo aqui, que é tudo palpável. A nossa alma que grita o tempo inteiro, que nos conduz na maioria das vezes. Mas a gente precisa entender quem nós somos como espírito que somos. Porque um dia o que vai ser salvo, o que vai voltar a Deus, que o Deus sabe o que é? É o teu espírito. E só aquilo que entra no céu. Pronto, já dei umas falas aí da aula da semana que vem. Mas queridos, quando a gente fala sobre relacionamento é aquilo que eu tenho de mais precioso. Dinheiro nenhum no mundo vai ser suficiente para tirar da minha vida alguém que eu amo. Amém? E é incrível como Deus nos fez para esse lugar, que Ele nos deu o projeto espetacular que se chama família. Diga, família. Gente, por que a gente ama tanto esse povo? Se eu te perguntar dentro do relacionamento, quem você mais ama? Qual o relacionamento que você mais tem por prestígio? Vai ser um familiar seu. Mas que coisa louca é essa? Que Deus queria que a gente entendesse o que de fato é relacionamento. Que Ele queria que nós entendêssemos a profundidade do que é relacionamento. Ele queria que nós entendêssemos a profundidade do que é intimidade. Com família nós temos intimidade. É quem a gente mais briga. É quem a gente mais ama. Não é quem mais a gente briga. Mas é quem mais a gente ama. É quem a gente está todo o tempo. Agora, olha que interessante. A família é formada como? A família, gente. A família sendo formada da maneira como deve ser, de maneira natural. Fala assim comigo. Natural. Amém? Natural. Homem e mulher se tornam... Que loucura é essa? Homem e mulher se tornam um. E aí vem os filhos. Uau. É muita doideira, né, gente? Mas Deus queria que a gente entendesse essa estrutura de intimidade, de elo. A força que isso tem. E é incrível, mas se eu perguntar para vocês aqui, vai ser... Não estou querendo causar divisão aqui, tá? Então ninguém levante a mão nesse momento, nem respire. Para um pouquinho a respiração, sabe? Quem está com o marido e a esposa do lado. Mas se eu perguntar quem vocês mais amam, provavelmente não vai ser seu cônjuge. Vai ser seus filhos. Para de balançar a cabeça, gente. Depois seu marido, sua esposa assiste esse negócio, vai dar problema para mim. Queridos, Deus nos fez família. Deus nos fez entender o que é ser uma só carne. Na unidade do casal, quando um perde, o outro perde também. Quando um ganha, o outro ganha também. Tem casal que não entende isso. E aqui não é aula de casal, mas é bom você gravar essa. Porque essa é a realidade. A gente está junto no negócio. E a gente precisa caminhar junto.
E aí vem os filhos. E é tão interessante como Deus fez, porque para ninguém nessa terra a gente deseja mais do que para nós mesmos, a não ser os benditos filhos. Que a gente trabalha, a gente rala, a gente se mata para deixar algo para as bênçãos. Minha benção está aqui, uma delas, uma coisa linda. A Joy que estava aqui cantando comigo, minha filhinha amada. Não parece, gente, loira, de olho azul, mas eu estou tentando chegar lá uma hora. Puxou a família do Eduardo, né? Mas engraçado que quando eu estava grávida dela, eu sempre pegava a filhinha dos pastores, né? Depois do culto, são nossos pastores até hoje. A Trícia com o pastor Mark, ela pediu para mim uma vez, falou: Pri, você pode todo fim de culto, a igreja era muito grande, né? Milhares de pessoas, e eles tinham que atender numa salinha. Lá nos Estados Unidos é tudo muito certinho, né? Então terminava o culto, eles iam direto para a salinha pastoral, e eu ia pegar os filhos. E a menininha era assim, igual a Joy. E eu ficava olhando para ela e falava: nunca vou ter uma assim, nunca vou ter uma assim. Acho que Deus falou: eu vou te contrariar. E um dia a gente estava na casa do pastor Mark, a gente estava vendo um álbum. E aí de repente deu um chute no Eduardo, ele falou: amor, a Joy, mas não é a Joy. Eu falei: não, amor, é a Charity. Por quê? Porque era uma célula, que a gente fazia parte da célula na casa deles, e a foto era da célula, então não tinha como a Joy estar daquele tamanho na célula. Mas era a Charity, que na idade que eu cuidava da Charity, a Joy ficou igualzinha. Gente, é o poder do profético. Vigia. Aí vamos continuar. Para os nossos filhos, nós queremos mais do que para nós mesmos. É ou não é? Sabe, você trabalha, você conquista, você faz tudo que você faz para deixar para os filhos. Que loucura. Então, se eu sair perguntando aqui quem vocês têm de mais importante, talvez não todos, mas a maioria vai dizer alguém da família. Quem tem filhos vai dizer filhos. Talvez você ainda não tem filhos, ainda não casou, vai dizer a mãe, o pai, o irmão, a avó, o vô. Mas, gente, é umas coisas que Deus deixou para nos ensinar. Que tem um porquê de continuar lutando por aquilo que Ele criou, da forma como Ele criou. Porque é ali que estão os nossos laços, é ali que está a estrutura, no qual a gente caminha. Uma pessoa sem amor, tem uma música que fala isso, né? Um homem sem amor. Quem conhece essa, gente? Conhece sim. É uma música cristã, vocês conhecem? Um homem sem amor? Eu vou pôr no grupo para vocês, tá? Vocês olham com essa cara como se eu... Vou pôr no grupo. Tem, eu vou provar para vocês. Um homem sem amor. Tem, não tem? Olha lá, ó. O único que concordou comigo. A aula que vem eu trago um trem para você. O ladrão sou eu, olha lá. O maior vilão sou eu. Eu não sei cantar, mas eu sei que fala isso. Como que fala? O maior vilão sou eu. Tem uma hora que fala lá que a pior coisa é um homem sem amor. Não é isso? Ok, gente, vamos para a aula que vocês estão me enrolando. Salve de palmas para minha filha, gente. É minha filha. Isso. Olha só a frase: só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Quem aí é professor, trabalha, né, na área de educação ou na área de terapia, o perigo de um homem sem amor. Aquelas crianças que ficam ali tentando chamar atenção, dando problema, sabe? As maiores crises dentro de uma terapia. A maioria das vezes faltou, sabe o quê? O básico, porque Deus nos fez todos. Diga assim: Deus nos fez para sermos amados. E Ele quer que a gente encontre esse lugar nele.
Então, relacionamento é o que Ele nos deu de mais importante, de mais precioso. Nada paga o valor de um relacionamento que existe amor. Nada paga. E às vezes a gente vê isso nítido em pessoas que têm muita fama, muito dinheiro, muito prestígio, que acabam tirando a própria vida. Por quê? Porque faltou o essencial. Diga assim comigo, o essencial se chama amor. E o que a Bíblia diz? Deus é. Nós podemos passar a nossa vida e talvez não encontrar amor nesse mundo. Mas é por isso que Deus quer ser encontrado por todos nós. Porque quem encontra a Deus, encontra a fonte. Deus é? Ele é a fonte que todo ser humano precisa. E é por isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para um relacionamento profundo, para realmente desfrutar disso que Ele tem, que é o amor do Pai. Infelizmente, muitas vezes a gente aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, e é como se a gente colocasse o Espírito Santo dentro de uma caixinha e vive uma vida sem entender a identidade e sem ir para um relacionamento profundo com o Pai. E sinceramente, não vale a pena. Ele não te criou para isso. Você tem um propósito maior. E o seu primeiro propósito é encontrar o seu lugar de relacionamento com Deus. Amém? Quando estava lá Adão e Eva no jardim do Éden, o que Deus vinha fazer todos os dias? O que Ele vinha fazer? Se relacionar. Todos os dias. Queridos, eu acho isso muito interessante. E a gente precisa entender de fato essa verdade. O porquê nós fomos criados. Para relacionamento. Se nós fomos criados para relacionamento, Ele quer falar conosco de que forma? Fala para mim. Qual a forma que Deus fala conosco? Vamos lá, qual a forma que Deus fala com você? Começa a falar aí, gente. Bíblia, oração, louvor. Vocês estão muito religiosos. Vamos lá, gente. Cadê os veteranos? Vai lá. Oi? Natureza, passarinho, borboleta. Como que Deus fala com a gente? Oi? No silêncio, toca aí. Oh, olha aqui. Não, fica de pé, fica de pé. Olha o tamanho, merece um aplauso, gente. Ah, não, gente. Tá passando a perna no seis. Vai lá. Como mais que Deus fala com a gente? Sonho, na alegria, nos sonhos, visão. Oi, números, dança. Ninguém falou, arte, ninguém falou, mas eu estou falando. Vai lá, mais o quê? Na nossa imaginação, na dor, em todo o tempo e de todas as formas. E Deus vai usar todas as coisas para falar conosco. Se o propósito maior de Deus é se relacionar conosco, então Ele vai falar de todas as formas possíveis e imagináveis. E a gente acabou de aprender que nós temos uma identidade, que é a identidade de filho. E dentro dessa identidade, a gente precisa entender, olha só, que na hora do relacionamento, Deus não nos trata como multidão, mas Ele nos trata na individualidade, na identidade de cada um de nós. Diga assim: eu sou um indivíduo único, com uma única digital. Uau! Você tem uma identidade única. Única. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque eu posso ter um relacionamento com a Priscila, eu posso ter um relacionamento, fala seu nome, amor. Sofia. Eu posso ter um relacionamento com Laura. Tem como eu ter o mesmo relacionamento que eu tenho com a Priscila, com a Sofia, o mesmo que eu tenho com a Sofia, com a Laura? Tem? Não. Sabe por quê? Porque elas são únicas.
Porque cada uma delas foi criada de uma forma, cada uma delas pensa de maneira diferente, enxerga a vida de maneira diferente. E Deus fez assim, sabe por quê? Porque Ele queria ter muitos relacionamentos. Todos diferentes. Não existe ninguém igual você no mundo. Então o relacionamento que você tem para dar para Deus, ninguém vai tapar o buraco. Amém? É como se fosse um quebra-cabeça todo de pecinha diferente. E o seu lugar só tem a sua pecinha. E Deus está guardando por você. Ele nos fez para relacionamento. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E o que o diabo quer? Hoje tem gente se relacionando com a árvore, com o animal, com tudo, gente. Nem vamos, né? Vamos continuar. Porque está complicado. Está complicado. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você não encontre o lugar que é seu por direito. O meu lugar por direito é um relacionamento profundo e de intimidade com Deus. Quem pode te atrapalhar nisso? Gostei, teve gente aí que respondeu. Quem pode te atrapalhar no seu relacionamento íntimo com Deus? É um lugar que todos nós podemos alcançar. Não alcança quem não quer. Não alcança quem não está disposto. Não alcança quem não dá valor. E qual valor você tem dado para esse relacionamento? Sabe, o profético é um lugar que eu amo, porque tudo vale. Sabe? O Espírito Santo, Ele quer falar conosco de todas as formas. Tem gente que vai enxergar o mundo azul, tem gente que vai enxergar rosa, amarelo, não importa. Mas Ele fala com você, e de várias formas. E às vezes a gente não consegue encontrar essas formas que Deus fala conosco, porque nós estamos desatentos. Estamos preocupados com aquilo que não deveria. Estamos gastando dinheiro com aquilo que não tem valor. Estamos desgastando a nossa vida com aquilo que não vale a pena. Só que essa vida vai passar. E um dia nós estaremos frente a frente com o Pai. E aí você vai dar conta só de si. E não vai importar o que você disser naquele momento. Filho, por que você não me buscou quando você tinha livre-arbítrio? Porque depois que entrar no céu, vai ficar fácil. O difícil é agora. Sabe? O dia que você estiver no céu não vai ter luta, não. Não vai ter nada para te distrair, mas não. A presença dele vai te consumir. Mas ele vai olhar nos seus olhos e vai falar: nossa, eu não te conheço muito bem. Eu te conheço só um pouquinho. Ou ele vai olhar e vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Isso é sério, gente. Porque é isso que a Bíblia diz. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Ele quer se fazer conhecido de nós. E quer nos conhecer. Gente, relacionamento é o que a gente tem de melhor. Quem aí namora? Olha os casalzinhos lá, parece 2 pombinhos. Pri começou a namorar esse fim de semana, está radiante. Estou vendo luz.
irmão se empolga, hein, ó glória. Isso aí, ó, profetizando na sua vida, irmão, recebe. Aleluia. É tão bom. Mas quem escolhe os nossos relacionamentos? Quem você escolhe para quem você vai abrir sua vida, para quem você não vai abrir, para quem você vai contar seus segredos, para quem você não vai contar? Quem escolhe? Responde eu. Eu escolho. Quem escolhe quem vai ter intimidade ou não? Somos nós. E o profético é ouvir a voz do Pai, é ouvir, a gente precisa aprender a ouvir. Sabe quando que a gente vai aprender a ouvir? Quando a gente realmente quiser de fato entrar nesse lugar chamado relacionamento com o nosso Pai. Sabe, e eu acho interessante, eu falei um pouquinho disso na outra aula, que as pessoas acham que relacionamento, que ter intimidade com Deus, que o lugar de oração é você ficar falando. Quem aguenta? Pedindo. Quem aguenta? E a gente trata Deus assim, muitas das vezes. E isso não é relacionamento. Isso é uma fala de mão única e insuportável. É assim ou não é? Muitas das vezes. A gente precisa começar a aprender isso, sabe? Eu não vou para a igreja para ter tempo com Deus. Eu vou para a igreja para celebrar com os meus irmãos, porque o tempo com Deus eu tenho que ter todo dia. Eu não vou para a igreja para entrar na presença de Deus, porque da presença de Deus eu não devo sair nunca. E quando eu entendo essa verdade, que eu entendo quem Deus é, eu valorizo o que Ele me deu de mais precioso. E o que eu tenho de mais precioso é relacionamento. Então, quem hoje é a pessoa que você tem mais intimidade? Quem hoje é a pessoa que você tem mais estima? O Espírito Santo é uma pessoa e ele habita em você. Mas a Bíblia diz que ele não arromba, Jesus bate na porta. E as escolhas vão ser sempre minha. Queridos, quando toco o telefone, eu atendo. Não tem nome, mas é minha mãe, minhas filhas, meu esposo. Eu reconheço a voz. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus. Oséias 6,13 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Esforcemo-nos. Precisa de um esforço da nossa parte para conhecer o Pai em profundidade. Compreender-me e conhecer-me, pois é dessas coisas que me agrado. Jeremias 9:24, está aí na sua apostila. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Salmo 25:14. Uau. Deus tem segredos para contar para você. Eu nunca esqueço desse dia, gente. Às vezes a gente pensa que profetizar é, sei lá, sabe? A gente aprende que tem que falar um livro, que tem que... Mas não é isso. É você edificar, consolar, exortar. Eu lembro que eu estava no Descende, primeiro Descende que teve, e foi lá em Orlando, na Flórida, né, nos Estados Unidos. E eu estava lá com um grupo de pessoas e tinha uma senhora nesse grupo, era uma mulher, uma intercessora. E todo mundo falava muito bem dessa mulher, e eu vi ela sempre muito simples assim, no grupo, mas todo mundo falava dela, sabe? E eu estava lá adorando, né, a gente resolveu ficar lá na frente, né, quase sendo massacrado, mas queria estar lá.
E aí, do nada, ela veio no meu ouvido, ela falou assim: o Senhor te aprova e Ele tem contado segredos para você. São segredos, viu? Nunca mais esqueci. Depois disso eu comecei a tomar cuidado. Porque a gente precisa entender que quando a gente tem níveis de relacionamento e de intimidade, tem coisa que é segredo. E a Bíblia diz que Ele tem segredos para compartilhar conosco. Aleluia. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Queridos, quer dizer que eu estou vivendo esses dias da forma como Ele escreveu? Às vezes não. Porque as suas escolhas contam. Mas tem escolhas de Deus desde que você nasceu. E você vai encontrar as escolhas dele onde? No lugar de relacionamento. Amém? Relacionamento com Deus não é uma experiência ocasional, mas um diálogo constante. Ele deseja estar presente em cada detalhe do nosso dia. Uau! Sabe, quando Eva, ela é abordada no Éden, a serpente aborda ela, e a serpente ali, né, era o diabo, dizendo: você vai ficar igual ele, por isso que ele não quer que você come. Mas isso era uma mentira, porque ela já era igual a ele. Sabe, você é igual ao Pai, feito igual, na mesma essência, que é para poder se comunicar na mesma essência. Ele sabe se você o ama, Ele sabe se você está dando o melhor, Ele sabe se Ele é o primeiro ou não na sua vida. E isso é uma decisão que quem faz é cada um de nós. É uma decisão que ninguém vai fazer por você. Eu creio que Deus, Ele fica ali esperando. Assim como um pai ou uma mãe espera que um filho chegue até ele, não por interesse, não por medo, mas quando chega e realmente despeja amor, sabe? Aquele filho apaixonado, ele quer que você encontre esse lugar nele, esse lugar de relacionamento profundo. Sabe, de fazer como a amiguinha aqui falou, de parar e ficar quietinho, falando: Deus, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir. E às vezes o que acontece é que a gente não acredita que Ele pode falar conosco. Mas como que Ele nos cria para relacionamento e não fala conosco? Eu quero que você me responda. Como que Deus te criou para relacionamento e não fala com você? Tem cabimento? Ele já fala com você. Se você chegou aqui nessa aula duvidando disso, eu quero te dizer essa verdade. Ele já fala com você. Ele sempre falou com você. Você só precisa aprender a ouvir, aprender a enxergar. Tem vezes que Ele vai falar com você, mas é de uma maneira visual. Tem vezes que Ele vai falar com você de uma maneira que vai ser um sentimento. Tem vezes que Ele vai falar com você através de pessoas. Tem vezes que Ele vai falar com você através de vozes, de sonhos, de imagens, de memórias. Mas Ele fala com você. E olha, Ele fala com você todo o tempo. Mas eu preciso valorizar isso, entender que isso tem valor.
e tem mais valor do que todo o resto que você tem dado tanto valor. Às vezes a gente não encontra tempo para ter com Deus, sabe? A gente fala que a gente não tem tempo. Mas o que você tem gastado o seu tempo vai para o céu com você? Eu quero chegar no céu, sendo íntima do meu Pai. E você? Como que você quer chegar no céu? E não vem me falar que não tem esse negócio, que Deus, né, tem intimidade com todo mundo igual. Sabe por quê? Porque por Ele teria, mas não depende dele, depende de você. É sobre isso. Eu acho interessante que, quando a gente vê ali os 12 discípulos, nem todos tinham o mesmo nível de intimidade com Jesus. Tinha? Não tinha. Eu vou falar, né? Falei, fala ou não fala? O que vai acontecer? Mas só João que não foi morto com uma morte difícil. Foi morte natural. Os outros discípulos todos foram Marte. Mas João deitava no peito de Jesus. Sabe, quando Jesus, ele está indo para ser crucificado, a mãe dele está desesperada. E aí Jesus fala assim, ô João, cuida da minha mãe. Ô Maria, descansa, porque João vai cuidar de você. Você tem noção quem era João para Jesus? João é quem é entregue lá toda a visão de que existem novos céus, nova terra, tudo. É a boca profética que nos traz esperança do que tem para vir. Ele foi escolhido, sabe por quê? Porque ele tinha um lugar de intimidade maior do que os outros. Feche seus olhos.